Hi guys, this is Jaime. Voltando hoje já com a parte de encerramento da nossa lição 21. Hoje é a penúltima para encerrar. Amanhã eu estarei com a última da parte da lição 21 para começarmos já na lição 22. Então hoje nós temos ainda mais advérbios ainda de frequência, né? São mais 3 que entram hoje. E uma ligação ainda com a lição anterior. Eu vou continuar explicando sobre a posição do advérbio, pois temos aí um caso que não foi explicado ainda, uma situação que ainda não foi explicado sobre a posição do verbo de frequência, quando ele vem entre o verbo auxiliar e antes, ele vem após o auxiliar e antes o principal. Tem essa situação aí que eu não expliquei. Então eu estarei explicando agora nessa lição de hoje. E prestem atenção aí ao áudio que já vem logo a seguir agora esta minha apresentação aqui. Vai entrar o listen. Eduquem bem o ouvido, procurem ouvir, porque são pessoas nativas que estarão falando frases usando esses advérbios de frequência. Prestem atenção, muita gente vai entender. Quem já está mais adiantado em inglês vão entender essas frases aí que estarão sendo ditas. E há um momento em que eu estarei também explicando sobre esses advérbios aí. Vamos então para a lição. Bons estudos. We seldom go to the tether. They seldom ride bikes. Fernanda is rarely late for class. We seldom go to the tether. They seldom ride bikes. Fernanda is rarely late for class. We seldom go to the tether. They seldom ride bikes. Fernanda is rarely late for class. Our children usually have breakfast at 7 a.m. Jerson is usually late for class. We don't usually do this kind of thing. Yik usually goes to walk in the park on Sundays. Our children usually have breakfast at 7 a.m. Jerson is usually late for class. We don't usually do this kind of thing. Yik usually goes to walk in the park on Sundays. Our children usually have breakfast at 7 a.m. Jerson is usually late for class. We don't usually do this kind of thing. Yuk usually goes to walk in the park on Sundays. We usually speak Spanish. They are always arguing. They don't usually laugh. We usually speak Spanish. They are always arguing. They don't usually laugh. We usually speak Spanish. They are always arguing. They don't usually laugh. They don't often arrive at this time. We often talk about football. I often read about the war. We are often looking for new talents. They don't often arrive at this time. We often talk about football. I often read about the war. We are often looking for new talents. They don't often arrive at this time. We often talk about football. I often read about the war. We are often looking for new talents. Então, pessoal, Jaime, voltando agora com a nossa lição 21 ainda, vamos completar ela entre hoje e amanhã, né? Hoje é uma parte, amanhã outra que completa essa lição 21 aqui. Então aqui nós temos os 3 tópicos onde eu faço a apresentação dessa lição. Aqui no primeiro tópico nós temos ainda uma ligação com a lição anterior, né? Que é as últimas explicações sobre alguma coisa que não foi explicado antes na lição anterior. Aqui nós temos o que é realmente o assunto da lição de hoje, né? Os últimos 3 advérbios aqui, seldom, usually and often, que são advérbios de frequência ainda. Seldom significa raramente, usually significa geralmente e often significa frequentemente. E aqui nós temos aqui essas expressões aqui que serão dadas ainda em lições futuras, né? Mas eu já trago como sempre para a tela dessa lição. São os 2 que ficam para a próxima lição. Então, pessoal, tendo aqui feito a minha explicação, vamos passar para a lição. Então aqui estamos, pessoal, com a nossa, ainda sobre a posição do advérbio na frase. Então temos aqui 2 frases, né? 3 frases, aliás. A primeira que é usando aqui o advérbio usually, que significa generally, que ambos em português vai ser o que? Geralmente, né? O significado de usually é geralmente. Assim como generally, é a mesma coisa. We usually or we generally speak Spanish. Nós geralmente falamos espanhol. Após o verbo auxiliar, então ele também pode vir após o verbo auxiliar, que no caso aqui o verbo to be, ó. No caso dessa
frase aqui. They are always arguing. They are always arguing. Que significa eles estão sempre discutindo. Então, ó, aqui o advérbio always está após o verbo auxiliar are, verbo to be, né? E aqui nesse caso aqui nós temos o verbo to do, né? O verbo do, que é o verbo que significa fazer, mas ele também serve como auxiliar para fazer negativa dos outros verbos, né? Quando você diz I don't, he does not, she does not, they don't, we don't, e assim por diante. Então você está usando o verbo do para fazer negativa ou para fazer pergunta. Do you see him? Né? Então, entenderam, né? O do ele é também um auxiliar. Então, no caso aqui, ele funciona da mesma forma que o verbo to be, como um auxiliar. Ele, quando está na frase, quando você tem os dois casos, o verbo auxiliar e o verbo principal, como aqui o laugh, então você procura inserir, né, o advérbio após o verbo auxiliar, que manda a regra, e antes do verbo principal. Então ele foi inserido justamente nesse local aí, né? They don't usually laugh. Então esta era a única posição que eu ainda não tinha explicado a vocês. Espero que tenham entendido. Vamos para o próximo slide. E aqui nós temos o nosso advérbio seldom, que vem aqui ao lado dele, aqui logo após vem o sinônimo de seldom, que é rarely. Significam raramente. Aqui é uma frase. We seldom go to the theater. We seldom go to the theater. They seldom ride bikes. Eles raramente andam de bicicleta. Fernanda is rarely late for class. Fernanda está raramente ela se atrasa para a aula, né? Fernanda raramente se atrasa para a aula. Então aqui vejam bem, a posição novamente, observem se está correto, ó. O advérbio aqui após o verbo auxiliar is, né? Rarely está correta. Seldom, o seldom vem antes do verbo ride, que é o verbo principal. Então, they seldom ride, então está correto, né? Ele vem antes do verbo principal. We seldom go, o verbo go, então ele vem antes do verbo go, está correto também. Observe aqui quando que se emprega seldom ou rarely, no sentido aqui daquela... quando você deve empregar? Quando você tem apenas 10% de ocorrência, daquela coisa ocorrer, né? Dessa ocorrência. Então aqui, ó, quando ele diz assim, nós raramente vamos ao teatro, é porque nós vamos muito pouco, tipo 10%, né? Tipo 10% a nossa frequência de ida ao teatro. They seldom ride bikes. Então, novamente, aqui 10% aqui, eles andam muito pouquinho de bicicleta em relação ao universo total, que é 100%, né? Fernanda is rarely late for class. Então, ela também se atrasa nessa dimensão aí, nessa de 10% aí. Em uma escala de 100, ela está ali no ponto 10, né? Então, pessoal, vamos para o próximo slide. Então, pessoal, seguindo aqui. Agora o nosso advérbio é o usually or generally, que ambos são sinônimos, né? Então, veja que quando que emprega ele, né? Quando vocês estão ali com uma boa chance de ocorrência, né? 60% a 70%, né? Então, no caso aqui, our children usually have breakfast at 7 a.m. Então, está dizendo que eles, com essa percentual aqui, né? De 60% a 70% de chance deles tomarem café às 7 horas, né? Our children, as crianças, né, os filhos, ou as crianças, no caso que seria as crianças, nossas crianças, usually, geralmente, né, tomam café, né, have breakfast significa tomar café, a nossa expressão em português é essa, tomar café.
Our children usually have breakfast at 7 a.m. A.m. é antimeridianos, significa de manhã, 7 da manhã. Então, Jason is usually late for class. Então, a mesma coisa. Então, observe a posição do advérbio antes do... Aliás, no caso aqui, ele está após o verbo auxiliar, is, né? Verbo to be. Então, ele tem que vir após. E observe, conforme eu disse, quando que ele é empregado. Nesse caso aqui, ó, Jason is usually late for class. Então, você entende que ele se atrasa nessa escala aqui, de 60% a 70%. Está muito atrasado. Geralmente ele está atrasado, né? Para a aula. Aí aqui no caso nós temos uma negação, ó, usando o verbo auxiliar do, né? Don't, né? We don't. Aí observe que o verbo vem entre, né? Entre um e outro. We don't do. Então o verbo do ele foi usado com dois sentidos, no sentido auxiliar e no sentido de verbo principal. Aqui verbo fazer aqui, ó. O do aqui é verbo fazer e o do aqui serve para conjugar o verbo quando a sentença é negativa. We don't do, nós não fazemos. Como nós temos o advérbio para colocar, ele tem que só ser colocado no meio, entre um e outro, entre o auxiliar don't e o principal do. Então, we don't usually do this kind of thing. Nós geralmente não fazemos esse tipo de coisa. Então, observem tudo aí. Vamos ver aqui o último. Jack usually goes to walk in the park on Sundays. O walk não fala o L, né? Jack usually goes to walk in the park on Sundays. Então, observe a preposição on quando você usa nomes de dias da semana, né? No caso, domingos, aos domingos. Então, é usado on Sunday, on Monday e assim por diante. Então, entenderam a frase, viram a posição correta do advérbio na frase, vem antes do verbo principal, verbo go, né, na terceira pessoa, goes. Vamos para o próximo. Bom, e aqui nós temos o often, or frequently, que são sinônimos, né? Ambos significam frequentemente, como esse aqui está indicando isso, né? Está aparecendo. E aqui vocês vejam a intensidade aqui dele, quando você emprega, né? De 80% a 90%. Quando você diz uma coisa acontece frequentemente, então está lá perto dos 100% já, né? Então é isso aqui, de 80% a 90%. No caso de frequentemente, ó, often or frequently. Então, ao pronunciar o often, ele tem o T aqui, mas você não fala o T. Pronuncia often, sem o T. Or frequently. Então, they don't often arrive at this time. Então, eles com frequência não chegam a esta hora. Pode traduzir assim para o português. Ou eles frequentemente não chegam a esta hora. Observe aqui o emprego, a posição onde ele foi empregado na frase, entre o auxiliar e o verbo principal arrive. We often talk about football. Aqui já é uma afirmativa. Nós frequentemente falamos sobre futebol. Então, we often talk about football. I often read about the war. Sabe aqui a tradução, né? Eu normalmente leio sobre a guerra, né? Aqui deu para entender, né? Nós, com frequência, falamos sobre futebol. E o último, we are often looking for new talents. We are often looking for new talents. Nós estamos, com frequência, procurando novos talentos. Então, pessoal, observaram a posição do advérbio na frase. Então, pessoal, aqui terminamos, com esse slide aqui, eu termino a lição de hoje. Essa lição, aquelas que ficaram faltando serão vistas logo num próximo vídeo aí, que ficará pronto em 1 ou 2 dias. Bons estudos a todos!